Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje vai falar um pouquinho ainda sobre as propriedades das soluções. Tá? Nós estamos falando ainda sobre propriedades coligativas das soluções, então essa é uma terceira parte e última, tá? Em que nós vamos falar um pouquinho sobre o efeito osmótico. Essa é a última propriedade coligativa e a última parte desse capítulo, tá certo? Nós ainda estamos no capítulo 3, unidade 1. Legal? Então, efeito osmótico, material na mão e vamos nessa. Para começar, gente, o efeito osmótico ele se baseia no processo da osmose. O que é osmose? Osmose, segundo o conceito determinado, a osmose é a propriedade coligativa, tá? E em que o solvente ele se desloca através, ou seja, ele atravessa uma membrana semipermeável, tá certo? É uma membrana específica que permite a passagem somente do solvente, tá? De um lado de uma solução para outra quando as duas estão separadas somente por essa membrana. Tá? E somente o solvente, no caso aqui do desenho é a água, somente o solvente consegue atravessar. O osmose ele é um processo espontâneo em que o solvente atravessa a membrana do lado menos concentrado, tá? Ou seja, do lado de menor concentração de soluto, para o lado de maior concentração do soluto. Qual é a ideia? Equilibrar a concentração em ambos os lados da membrana, ter a mesma concentração do lado direito que tem do lado esquerdo. Então, o que o solvente faz? Ele aumenta a concentração do lado esquerdo quando ele deixa a solução esquerda. Né? O solvente, você retirando o solvente, você aumenta a concentração aqui. E inserindo mais solvente do lado direito, a concentração do lado direito diminui, ou seja, a adição de solvente dilui o lado direito. Certo? Então a ideia é chegar no momento em que, após a passagem de solvente, no caso aqui a água, as duas soluções estarão na mesma concentração. Esse é um processo espontâneo, tá certo? Isso é a osmose. Legal? Sempre a passagem do solvente do lado menos concentrado para o mais concentrado. Esse processo é espontâneo. Legal? Então, onde nós verificamos isso? Nas células, nas nossas hemácias, né? Os glóbulos vermelhos, eles têm uma camada, né? As hemácias eles têm uma membrana semipermeável também, que é a membrana lipoproteica que envolve a célula. Ela é uma membrana semipermeável, ela permite, portanto, entrada e saída de solvente. Tá? E isso regula a concentração de nutrientes dentro da célula. Legal? O processo natural ele permite a passagem do solvente para que a célula possa fazer as suas trocas iônicas. Entretanto, quando a célula está... Isso aqui só acontece, é claro, quando a solução ela é uma solução isotônica, ela tem a concentração ideal de nutrientes para a célula, certo? Aí o solvente atravessa e, enfim. Agora, quando a solução, a hemácia está imersa numa solução hipertônica, ou seja, em que a concentração de nutrientes é maior do que o necessário, é inclusive uma concentração maior fora de nutrientes do que tem dentro, o que acontece? O solvente, ou seja, a água de dentro da célula, vai tentar diminuir a concentração externa, que é muito alta. Então a água vai sair da célula, certo? Se o meio externo é hipertônico, né? A água vai sair da célula tentando diluir o meio externo. Só que esse processo retira água da célula. Então a célula pode chegar à desidratação e isso pode levar à destruição celular. Certo, gente? O outro lado também é prejudicial para a célula. Quando a célula está imersa num meio hipotônico, ou seja, cuja concentração de nutrientes é menor do que no interior da célula, o que vai acontecer? A célula vai permitir a entrada de mais solvente para diluir, ou seja, diminuir a concentração interna, porque a concentração externa é menor, então entra solvente para diminuir a concentração interna, e isso faz com que a célula fique inchada e ela pode romper, ou seja, ela pode ser destruída pelo excesso de solvente
no lado interior, no lado interno da célula. Legal, gente? Então, a célula tem a sua membrana semipermeável. É a membrana que recobre a célula. Legal? Então, o processo de osmose ele é constante e praticamente permanente no nosso organismo, em praticamente todos os organismos biológicos. E é um processo químico. Legal? Bom, alguns experimentos podem ser feitos aí em laboratórios em que se tem num mesmo tubo, separado por uma membrana seletiva, ou seja, uma membrana semipermeável, né? Soluções aquosas, ou seja, cujo solvente é a água, em que de um lado da membrana temos uma solução hipotônica, ou seja, de baixa concentração de soluto, e no outro lado uma solução hipertônica, de alta concentração de soluto. O que vai acontecer? O solvente, por um processo natural, vai atravessar a membrana do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Conclusão: a água vai sair do lado esquerdo e vai para o lado direito. Tá certo? Para quê? Para que a concentração dessas duas soluções sejam iguais, ou seja, ela vai aumentar a concentração do lado esquerdo e diminuir, ou seja, diluir a concentração do lado direito. Vai acontecer isso daqui. Vai haver então um desnível, né? Essa é a osmose, tá certo? Quando as duas soluções atingem o mesmo valor de concentração, a membrana atinge o equilíbrio. Portanto, fica nessa configuração final. Legal, gente? Isso significa existe uma força, né, com que o solvente atravessa a membrana. E isso cria uma pressão. Essa pressão é chamada pressão osmótica. Legal, gente? É a pressão que o solvente faz para atravessar a membrana. No entanto, existe um conceito de osmose reversa. A osmose é um processo espontâneo natural. Tá? A osmose reversa ele é um processo forçado em que, uma vez que se tem o lado mais concentrado e o lado menos concentrado, ou seja, o hipertônico e o hipotônico, respectivamente, é possível exercer uma pressão externa para forçar o processo não espontâneo, o processo inverso ao processo espontâneo, em que se força a passagem do solvente para o lado que ele não quer. Porque o solvente ele vai sempre do lado menos concentrado para o mais concentrado. Osmose reversa é o contrário. Nós forçamos o solvente a passar do mais concentrado para o menos concentrado. Tá? Isso é a osmose reversa. E o conceito científico de osmose, na prática, é que a pressão osmótica é a pressão cujo valor é suficiente para impedir a osmose. Ou seja, quando os dois lados estão em equilíbrio, né, tendo um meio hipotônico e um meio hipertônico, os meios estão em equilíbrio quando existe uma pressão osmótica reversa, impedindo que a osmose aconteça. Tá certo, gente? Então é o que acontece nessa segunda figura. A osmose reversa, ela exerce uma pressão que impede a osmose de acontecer. Beleza? Tá certo? É um processo não espontâneo que impede o processo espontâneo de acontecer. Beleza? Bom, como se calcula a pressão osmótica? Gente, dá para calcular e tem uma fórmula. Só que ela tem uma fórmula para cada tipo de soluto. Para um soluto molecular, tal como a sacarose, glicose, ou seja, solutos que não formam íons, essa é a fórmula, tá certo? Então, esse é o símbolo da pressão osmótica, é o π, tá? Em que essas letras da fórmula significam o π é a pressão osmótica, geralmente em atm, ou seja, o mesmo valor de pressão, perdão, a mesma unidade que usamos para medir a pressão atmosférica, certo? O m ele é a concentração molar, ou seja, a concentração da solução medida em mols por litro. O T ele é a temperatura do seu sistema medida em Kelvin, sempre em Kelvin, legal? E o que é o R? O R nós já conhecemos do começo do primeiro bimestre. Ele é a constante dos gases, geralmente 0,082, quando a pressão é medida em atm. Quando a pressão é medida em milímetros de mercúrio, que é menos comum,
esse é o valor de R, tá certo, gente? Mas geralmente vai acontecer esse daqui, 0,082. Beleza? Então, só jogar os valores que você tem na fórmula e calcular o valor da pressão osmótica. No entanto, para solutos iônicos, ou seja, solutos que formam íons, existe uma complicaçãozinha a mais. A fórmula ela tem um fator a mais aqui. Tá? Esse I ele significa o seguinte, ele tem uma formulinha própria, tá? Que é 1 mais alfa vezes Q menos 1. Sendo que o alfa é o grau de dissociação da substância. Por quê? Porque uma vez dissolvido o soluto, ele pode não ionizar completamente. Então, o grau de ionização, o grau de dissociação, ele tem que ser considerado na fórmula. É esse alfa aqui, certo? Agora, o que é o Q? O Q é o número de íons, então, em solução. Por quê? Tem solutos em que 1 mol do seu soluto produz 3 íons, certo? Produz 3 mol de íons. Um soluto produz 3 íons, então 1 mol de soluto vai produzir 3 íons ou mais íons do que isso. Então, o Q é o número de íons em solução, seja positivos ou negativos. Legal? Jogando essa formulinha, calculou I. Tá? Calculou o I, joga na outra formulinha e calcula a pressão osmótica. Legal, gente? Esse I ele é conhecido como fator de Van 't Hoff, que é o nome do cientista que estudou o processo. Beleza? Bom, vamos praticar um pouquinho. Na página 166 do livro didático de vocês, tá? Nós temos aí a questão do exercício resolvido. Ela diz o seguinte, uma solução, 1 mol por litro de concentração molar de glicose, que é o soluto, foi introduzida em um sistema de osmose reversa. Que cálculos um químico deveria fazer para descobrir qual é a pressão que deve ser aplicada ao sistema para impedir o processo de osmose natural? Tá certo? Ou seja, qual é o cálculo que o químico vai fazer para a osmose reversa nessa situação aqui? Temos todas as informações que precisamos, a começar que a glicose é um soluto molecular. Então, nós usamos a fórmula mais simples, tá, do soluto molecular, que é que a pressão osmótica é igual à concentração molar vezes a constante dos gases vezes a temperatura. O estranho, não precisa estranhar, tá, gente? A constante dos gases é uma constante usada mesmo que não existam gases na situação, ok? Nesse caso, precisamos usá-la. Então, substituindo os valores, a concentração molar é de 1 mol por litro, a constante dos gases, para a gente medir a pressão osmótica em atm, a constante dos gases é a constante comum, 0,082, e a temperatura em Kelvin é dada na questão e é igual a 273 Kelvin. Legal? Bom, fazendo o cálculo, multiplicando todos os valores, nós temos aí exatamente o valor de aproximadamente, né, igual a 22,4 atm de pressão osmótica. É uma pressão elevada, tá certo? Beleza? Então, gente, é assim que se calcula a pressão osmótica. E cada caso vai exigir uma fórmula diferente para ou soluto molecular ou soluto iônico. Beleza? Bom, vamos exercitando aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Estudem o material. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Abração a todos.